Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo, Te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo, Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, Te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias, eterno. Bom dia, gente bonita! Estarmos juntos nesta manhã de domingo é sempre um motivo de alegria para nós. Que bom nós nos reunirmos mais uma vez na presença do nosso Deus nesta manhã para exaltarmos e bendizermos aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Que prazer poder estar com você aí na sua casa. E desde já quero convidar você para que você também possa compartilhar o link deste culto com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, enfim, para que eles também possam ter a mesma alegria que você tem agora de participar desse momento conosco. Nós queremos que em tudo o Senhor seja glorificado, mas também queremos que você seja grandemente abençoado por tudo aquilo que o Senhor haverá de ministrar ao meu coração e ao teu coração nesta manhã. Quero convidar você para orar nesse momento juntamente comigo, agradecendo a Deus por mais esta nova semana que está se iniciando e agradecer a Deus pela semana que se passou, embora com muitas lutas, muitos desafios, mas até aqui chegamos debaixo dos cuidados do nosso Deus. Fecha os teus olhos nesse momento e vamos orar ao nosso Deus. Ah, Senhor, como é bom estarmos agora diante da Tua presença. Que alegria poder estar com os meus irmãos e irmãs espalhados em tantos lugares nesse momento. Cada um em sua casa, ó Deus, participando desse momento de culto conosco, celebrando ao Senhor, exaltando o Teu nome. E nós queremos, ó Deus, nos colocar agora inteiramente nas Tuas mãos. E queremos, ó Deus, pedir que
o Teu Santo Espírito esteja ministrando sobre as nossas vidas nesse momento. Usa-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória. E que o Senhor também venha estar agora visitando a cada um dos Teus filhos que neste momento estão sintonizados também com o Senhor. Que este tempo seja um tempo de comunhão profunda com o Senhor, um tempo de comunhão com um tempo de reflexão com a Tua palavra, ó Deus, e que nós desfrutemos de momentos preciosos agora diante da Tua presença neste momento de culto. Perdoa nossos pecados, derrama da Tua graça sobre nós e abençoa todo o Teu povo. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, como uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu.
Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tocar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentação, mas conforto recebemos indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e
Em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Neste momento agora de oração, eu quero convidar você a se unir a nós e juntos nos apresentarmos diante do nosso Deus e orarmos uns pelos outros. Nós temos vários motivos de oração que eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento, a fim de que vocês possam também nos ajudar em oração, não somente agora nesse momento de culto, mas também durante a semana. Se você tem o seu pedido de oração, você também pode compartilhar conosco. Aí na tela você tem alguns números de telefone, o e-mail da igreja. Você pode nos enviar o seu e-mail ou mandando uma mensagem para nós e nós teremos o prazer de orar pela sua vida e pelo motivo de oração que você também estará compartilhando conosco neste momento. Quero compartilhar alguns motivos de oração para que os irmãos também nos ajudem ao longo dessa semana. Alguns irmãos que estão enfermos, que carecem das nossas orações, como o irmão Miltomar e a irmã Marlene. Essa semana, Miltomar não passou bem de saúde, ele está com uma infecção no fígado, também teve a Covid-19 esta semana. A Marlene também está com a Covid-19, então nós vamos estar orando também pela saúde do Miltomar e a Marlene. Pelo Francisco e Sandra, que são os pais do genro da irmã Lúcia, e esta semana a irmã Lúcia nos enviou uma mensagem informando-nos de que eles já saíram do hospital, estão em casa, mas ainda também carecem das nossas orações. Como também pela saúde do irmão Oduvaldo Bernardi, que está lá em Barretos, a irmã Shirlene e a dona Diva, a Luciene, como também pela Rosângela Lavínia. Também esta semana tivemos alguns irmãos da igreja que infelizmente perderam seus entes queridos pela Covid-19 e estão vivendo agora esse momento de luto, um momento de dor, e eu gostaria que nós estivéssemos orando também por estas famílias tão preciosas. Domingo passado nós tivemos o falecimento do irmão Valdemar, e eu gostaria que nós estivéssemos orando pela vida da irmã Marli, da Rosângela, Rosemeire, Ronaldo, Lucas, enfim, toda a família, para que o Senhor esteja trazendo o consolo, conforto ao coração de cada um deles. Também pela família do irmão João Moisés. No domingo passado também nós tivemos o falecimento da sua neta, a Tamara, a filha da irmã Leda, e a Tamara é sobrinha da Leia. E eu gostaria que nós orássemos também pela vida do irmão João Moisés e toda a família, para que o Espírito Santo de Deus também esteja trazendo consolo ao coração de cada um deles. Também pela família do irmão Miltomar, que domingo passado também faleceu o seu cunhado, também pela Covid-19. E agora, na quinta-feira, nós também recebemos a notícia do falecimento do irmão Sebastião Castellucci, esposo da irmã Nilza Castellucci, também pelo motivo da Covid-19. Então são famílias queridas, preciosas, que perderam seus entes queridos esta semana e que precisam muito das nossas orações, do nosso abraço, de uma palavra de encorajamento. E eu gostaria que neste momento nós orássemos por cada um deles para que se sintam abraçados pelo Senhor Jesus. Então quero convidar você agora a curvar a sua fronte e nós vamos estar buscando ao Senhor agora em oração. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós podermos falar contigo mais uma vez neste momento e termos a certeza de que o Senhor está presente aqui entre nós, neste ato de culto, está presente em nossas vidas, como também está presente nos lares de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão participando conosco deste culto. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus onipotente, é um Deus onipresente e onisciente. Onipresente porque está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Da mesma forma como o Senhor está aqui, neste momento de culto,
aqui na tua casa, o Senhor está na casa dos teus filhos, onde eles estão reunidos agora. O Senhor é um Deus todo-poderoso, que tem poder para realizar, efetuar aquilo que nós não temos capacidade de fazer. E quando nós invocamos o teu nome e apresentamos ao Senhor todos esses motivos de oração, nós estamos reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa incompetência, estamos reconhecendo a nossa total dependência do Senhor e crendo a Deus que o sobrenatural, somente o Senhor é quem pode realizar. Por isso nós queremos apresentar no teu altar agora cada um desses irmãos que estão enfermos, cujos nomes aqui foram citados neste momento. Deus, eu quero colocar no teu altar a vida do Miltomar, a vida da Marlene, a vida da Esther, a vida do Marcelo, do Francisco e a Sandra, também do Gabriel, do Oduvaldo, da Shirlene, da Diva, da Luciene, da Rosângela Lavínia. Cada um desses irmãos, ó Deus, apresentam enfermidades, cada enfermidade diferente uma da outra, mas são enfermidades que causam dores, que causam angústia, e pedimos a Deus que o Senhor venha ministrar da cura sobre cada um deles. Alguns encontram-se já em casa, porque já estiveram no hospital. Também cuida do irmão Oduvaldo, que está lá em Barretos, que ainda continua fazendo as radioterapias. Que o Senhor esteja manifestando da tua graça e do teu cuidado também sobre a vida dele. Ó Deus, nós queremos colocar no teu altar todos estes irmãos e irmãs que estão vivendo agora esse momento do luto pela perda dos seus entes queridos. Quero colocar no teu altar a irmã Marli, o irmão João Moisés, o irmão Miltomar, a irmã Nilza Castellucci. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja ministrando do consolo do teu Santo Espírito sobre cada coração. Sei, ó Deus, que é um momento em que eles estão sentindo a ausência desses que partiram. Mas obrigado a Deus pela certeza que temos de que todos estes que foram salvos por Cristo Jesus, hoje estão desfrutando das promessas que o Senhor deu a cada um deles. Cada um deles, ó Deus, estão no lar celestial, porque foram promovidos, convocados pelo Senhor. Mas os familiares estão aqui, estão com o coração apertado, angustiado. Mas, ó Deus, que o Senhor abrace-os nesse momento, que cada um se sinta, ó Deus, carregado no teu colo, que se sintam consolados pelo teu Santo Espírito. Obrigado a Deus, porque a nossa esperança é o Senhor, a nossa segurança é o Senhor. E como é bom nós termos esta certeza de que o Senhor é o nosso pastor e continua cuidando de cada detalhe, de cada situação das nossas vidas. Deus querido, visita, Senhor, cada um dos meus irmãos neste momento, inclusive todos esses que também apresentaram os seus motivos de oração nesta manhã de culto. Ó Pai, que o Senhor esteja manifestando da tua graça, da tua bondade, da tua fidelidade sobre cada um deles. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus.
de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou.
dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. E nós vamos ler os versículos 1 ao versículo 8, que nos diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra.
Esta parábola, ela é conhecida também como a parábola da mulher persistente. Jesus conta aqui aos seus discípulos uma história sobre uma viúva de certa cidade que não tinha ninguém para apoiá-la contra o seu adversário, a não ser um juiz iníquo. Esta mulher, ela tinha direitos legais que estavam sendo violados, porém, ela era muito fraca demais para exigir alguma coisa, ela era pobre demais para comprar a justiça e também não tinha um protetor para coagir em seu favor e muito menos dinheiro para corromper aquele juiz. Por isso, Jesus então decidiu contar a eles e a nós uma parábola sobre a perseverança, sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Sabe, meus irmãos, Deus, em toda a sua palavra, Ele nos exorta a não desfalecermos, a não desanimarmos, a não desistirmos. O nosso Deus, como Pai amoroso que Ele é, Ele não quer ver os seus filhos derrotados, nem prostrados e muito menos vencidos. Por isso, Deus, Ele nos convida a recordarmos aqui o exemplo de Jesus, a considerarmos as suas lutas e vitórias e também a imitarmos o seu ânimo. Por isso que o autor, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 3, ele vai dizer assim, referindo-se a Jesus: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Irmãos, o desânimo pode constituir-se num grande empecilho às nossas realizações. Porque o desânimo, ele pode nos conduzir à depressão, o desânimo pode nos conduzir à revolta, à murmuração, ao abatimento, ao fracasso, ou levar-nos a desistir da luta quando nós estamos prestes a vencê-la. O desânimo pode nos fazer a abandonar a corrida a poucos metros da linha de chegada. Caso você ande meio desanimado, quem sabe talvez hoje você esteja cansado da vida. Sabe, aquele sentimento aquela vontade de jogar tudo para o alto. Aquela vontade de chutar o balde, como dizem algumas pessoas. Talvez seja interessante você observar que nesse texto aqui, Jesus, ele demonstra compreensão, ele demonstra amor em relação ao momento que você está vivendo hoje, em relação ao momento que você está atravessando. Sabe, queridos, o Senhor Jesus, ele reconhece que o desânimo é uma contingência pela qual todos nós naturalmente passamos. O desânimo é humano. Afinal de contas, eu e você somos de carne e osso. Desânimo não é algo de extraordinário no ser humano, pelo contrário. É um reflexo da nossa finitude, é um reflexo da nossa fragilidade, da nossa transitoriedade. Por isso Jesus escolheu aqui como protagonista de uma história sobre o desânimo, uma mulher viúva. O próprio símbolo judaico da fragilidade. Você sabia que nos tempos de Jesus, as viúvas dos tempos bíblicos, elas eram muito sofridas? Porque naquela época não havia aposentadoria, não havia pensão, não havia pecúlio, não havia asilo e outras instituições modernas que ajudam a amparar uma senhora sozinha no mundo. Nos tempos de Jesus, quando uma mulher perdia o marido, se ela não tinha filhos ou se os filhos eram muito pequenos, estas mulheres, elas viam-se completamente desprotegidas pela sociedade, indefesas, entregues apenas aos cuidados de Deus. Então,
Jesus, ele inicia a história apontando aqui para a nossa fragilidade, para a nossa pequenez, para a nossa instabilidade. E Jesus então admite aqui que o desânimo é uma decorrência natural das adversidades da vida, como também das nossas limitações. Queridos, se nós nos sentirmos desalentados, certamente nós não seremos os primeiros, porque na Bíblia nós vamos nos deparar com homens como Moisés, Elias, Jonas, Paulo e tantos outros homens de Deus, determinados, obedientes, tementes a Deus, consagrados, que também se sentiram desanimados, que tiveram em suas vidas fases de abatimento. Ah, meus irmãos, Deus, ele não promete livrar-nos desses momentos, mas ele sabe que nós podemos superá-los e tirarmos lições deles. Porém, ele compreende também que o desânimo, ele compreende com amor o desânimo do nosso coração. Não devemos, então, nos entregar a esse sentimento. Na verdade, nós precisamos ter muito cuidado para que nós não sejamos dominados pelo desânimo. Então, queridos irmãos, ao olharmos para esta parábola que Jesus está nos ensinando aqui, que lições nós podemos aprender com Jesus sobre esta parábola, sobre o desânimo? Que lições que nós podemos trazer e aplicar para as nossas vidas hoje? A primeira lição que eu aprendo aqui é que o desânimo não deve nos dominar. Versículo 3 diz assim: e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Queridos, o desânimo é uma reação que nós temos diante de oposição, diante de força contrária, diante de vontade pessoal, de coisas que nos irritam, de coisas que nos deixam amargurados, de coisas que acontecem fora da nossa esfera de costume. Pense em um momento porque você ficou desanimado em relação a uma necessidade ou preocupação, talvez com você mesmo ou com outras pessoas. O que o levou a ficar desanimado? E o que você fez? Ah, queridos, a boa notícia é que existe cura para o desânimo, porque os servos de Deus, no passado, que se sentiram abatidos em determinados momentos, eles não se entregaram ao desânimo. Os heróis, cujas histórias encontramos na Bíblia, e tantos outros que surgiram ao longo da história da igreja, ficaram abatidos, ficaram desanimados, alguns tropeçaram, mas não ficaram caídos. Pelo contrário, reergueram-se, prosseguiram, perseveraram. E assim também, a viúva da parábola que Jesus está contando aqui, ela não deixou que as dificuldades a prostrassem. Ah, queridos, a figura desta mulher, desta viúva, usada por Jesus aqui nesta parábola, é um símbolo da nossa fragilidade. Como eu disse, na época de Jesus, estas mulheres se sentiam desamparadas, caso não tivessem com quem contar. Naquela época, como eu já disse, não havia pensão, não havia aposentadoria, não havia INSS, não é? Não havia previdência privada, e algumas vezes elas eram exploradas por homens inescrupulosos que faziam de tudo para tomar os seus bens. E ela, aquela mulher,
ela tinha ainda no seu encalço um adversário que era muito mais forte do que ela e que a perseguia impiedosamente. Talvez fosse um credor insensível ou mesmo um devedor que se recusava a dar-lhe os direitos. E ela tinha também à frente um juiz mau caráter, iníquo, que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Um juiz que expedia as sentenças mediante gordos subornos. E esses subornos, ela jamais teria condições de pagar. Mas, queridos, ela perseverou, apesar da indignidade do juiz e da sua própria condição de fraqueza. A única arma que aquela mulher dispunha era procurar o juiz dia após dia. E diariamente com o mesmo pedido: julga a minha causa contra o meu adversário. Você consegue imaginar isto? Diariamente esta mulher apresentando-se diante daquele juiz e dizendo sempre a mesma coisa: julga a minha causa contra o meu adversário. E a sua persistência finalmente esgotou o juiz, que no fim fez conforme ela pedia, por nenhum motivo mais nobre do que se ver livre dela. Ele não queria que ela continuasse a molestá-lo. Mas sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Eu aprendo aqui com esta mulher que a perseverança é uma qualidade indispensável a todos os que desejarem serem vitoriosos na vida. Se você deseja ser vitorioso na vida, você precisa aprender a perseverar. O Senhor Jesus ensina aqui que nós devemos perseverar nas lutas, no trabalho, nos relacionamentos, na oração e nos desafios que a vida nos impõe. É interessante que os escribas e fariseus daquela época, eles falavam que a oração diária, a fim de não cansar a Deus, ela tinha de ser limitada. Sabia disso? Tinha de ser limitada. Ou seja, as pessoas tinham que orar 3 vezes ao dia. Era o máximo permitido. Como são diferentes, no entanto, o ensino e a disposição do próprio Deus. Porque Deus, Ele pede, Ele exorta, Ele insiste em que o incomodemos em oração. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, Ele nos promete lá dizendo assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Meus irmãos, não há vitória sem luta. Assim como não há conquista sem persistência. Por isso, não podemos desistir. Irmãos, experimentar o desânimo é um direito. Superá-lo é um dever. Agora, entregar-se a ele é um pecado. Quem sabe, talvez, nesta manhã, você esteja passando por um forte desânimo por causa de algumas situações que estão acontecendo na tua vida e você não consiga ver, não consiga enxergar uma saída para este desânimo. Principalmente agora neste tempo difícil que nós estamos vivendo por causa desta pandemia do coronavírus. Quem sabe você já perdeu a motivação para continuar os seus estudos? Os seus estudos na escola pública, na escola particular, os seus estudos na faculdade, porque você já não aguenta mais estudar via online,
porque devido à pandemia você não pode ter aulas presenciais. Quem sabe, talvez, você já perdeu a motivação para continuar o seu ministério na igreja, seja como pastor, diácono, presbítero, não é? Quem sabe como líder do ministério de música da igreja ou alguma outra liderança, pelo fato de nós não estarmos nos reunindo presencialmente já há tanto tempo. Quem sabe você já perdeu a motivação para continuar o seu trabalho profissional, porque as portas do seu estabelecimento comercial estão fechadas por causa deste lockdown. Na sexta-feira agora dessa semana, eu enviei um áudio, a mensagem da manhã, não é? Um áudio sobre a necessidade de nós nos mantermos encorajados diante dos desafios que estão diante de nós. E eu mencionei a respeito de Daniel. E naquela manhã eu recebi uma mensagem de uma grande amiga minha que estudou pedagogia comigo, e ela enviou-me uma mensagem que dizia assim: bom dia, meu querido amigo. Realmente tem dias que nos sentimos desanimados. Estamos há quase 2 meses sem trabalhar, com a autoescola fechada, contas para pagar, funcionários parados, aluguel, etc, etc. Mas creio que Deus tem uma vitória para todos nós. Ah, queridos, não se desesperem. Não se deixe dominar por este sentimento de desânimo diante das dificuldades e diante dos desafios que estão diante de você. Não faça como o Zé Muxoxo. Você conhece a história do Zé Muxoxo? Conta-se que lá numa cidadezinha do interior vivia o Zé Muxoxo. Zé Muxoxo era uma figura muito conhecida na cidade, uma figura folclórica, conhecido por todos pelo seu desânimo, pelas suas reclamações constantes, pelo seu pessimismo e pela sua crônica falta de energia. E aquele homem vivia desalentado com a vida, sempre achando tudo muito custoso, muito difícil. E ele estava tão desanimado de continuar vivendo, que um dia ele decidiu que seria melhor e mais fácil morrer do que continuar vivendo. E aí então ele chegou a um ponto que ele não aguentou mais e resolveu ser enterrado. Consegue imaginar isso? E aí então ele comprou um caixão, deitou-se no caixão e convidou seus amigos para que o levassem para o cemitério para ser enterrado. E a cidadezinha toda parou para assistir aquele enterro tão inusitado. E aí logo formou-se um grande cortejo atrás do defunto vivo. Uns paralisados, outros revoltados e a maioria simplesmente curiosa. E aí um conhecido seu, avisado daquele absurdo, correu ao seu encontro e pediu que o levassem até o caixão e que parassem o cortejo. Zé, não faça isso, disse-lhe o amigo. Zé, tem tanta gente querendo viver, esforçando-se para isso, e você aí, desistindo da vida. Tira essa ideia louca da cabeça, rapaz. E aí, Zé Muxoxo abriu a tampa do caixão e aí retrucou: não adianta. Eu não quero mais viver, eu estou cansado de lutar para sustentar a minha casa, cansado de ter de trabalhar para ganhar a minha comida, eu desisto. E aí então o amigo, querendo animá-lo, disse assim: então não seja por isso, Zé. Eu vou dar a você 200 quilos de arroz, para você, de graça. E tão cedo você não vai precisar trabalhar para se manter. E aí Zé Muxoxo
revirou os olhos, coçou o queixo, pensou, refletiu, e aí depois perguntou: arroz cru ou cozido? E aí o amigo disse: arroz cru, é lógico, Zé. E aí então o Zé Muxoxo virou para o pessoal e disse assim: toca para o cemitério, gente, não vale mais a pena viver. Ah, queridos, esse caso pode ser até engraçado, mas muitas vezes nós nos tornamos assim, quando nós nos entregamos ao desânimo. E muitas vezes nós somos acometidos por esse sentimento de derrota, de pessimismo. Nós nos sentimos derrotados constantemente, pessimistas constantemente. E aí, de repente, a vida para nós, ela passa a ser uma vida sem sentido. Achamos tudo muito árduo, achamos tudo muito difícil. E aí, de repente, enxergamos problemas em tudo. E desprezamos todas as ofertas de ajuda, desprezamos todas as oportunidades que estão diante de nós. Irmãos, o desânimo é uma possibilidade real, mas não é o fim, a ponto de desistirmos da vida. Que, irmãos, Deus entende o nosso desânimo, Ele quer nos ajudar, mas é preciso também que nós colaboremos de alguma forma. Irmãos, o Senhor está ao nosso lado. É verdade que muitas vezes Ele não remove os obstáculos do nosso caminho, mas Ele nos promete nos dar força. Ele promete-nos a sua força, a sua companhia, para que nós ultrapassemos esses obstáculos. Ele nos oferece os recursos de que nós precisamos para prosseguirmos e para seguirmos em frente, cumprirmos a missão que Ele tem colocado a nós e vencermos os desafios e vencermos os inimigos. Mas Ele também requer de nós disposição, coragem, fé e reconhecimento. O que fazer então se nós estamos desanimados? E aí eu aprendo aqui com esta mulher uma segunda lição. A segunda lição é que nós devemos entregar o desânimo a Deus. Olha só o que diz o versículo 1 e os versículos 4 e 5. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Versículo 4. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, ou seja, o juiz lá: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Queridos, quando nós estamos desanimados, precisamos orar sempre e nunca esmorecer. Nós temos de desabafar, nós temos que abrir o coração a Deus e pedir ajuda àquele que tem todo o poder e todo o amor para nos ajudar. A viúva da parábola, por exemplo, tanto insistiu que acabou sendo atendida. E por algum tempo, diz o texto que o juiz iníquo não a quis ouvir. Mas depois ele disse consigo mesmo: sabe de uma coisa? Eu não temo a Deus, eu nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva está me importunando, eu vou julgar a sua causa para que ela não venha mais me importunar, para que ela não venha mais me molestar. E ele acabou cumprindo com a sua obrigação e promovendo a justiça, embora o tenha feito apenas para que aquela mulher o deixasse em paz. E aí então Jesus conclui a história dizendo assim, versículo 6 a 8, e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite?
continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ah, queridos, se a persistência da viúva foi recompensada por aquele juiz tão desqualificado, muito mais será em se tratando do justo juiz, do Deus santo e eterno, perfeito em amor e equidade. Irmãos, Deus quer que nós aprendamos a ter paciência e perseverança em nossas orações. Pedimos algo a Deus e não recebemos, vamos continuar pedindo até que Ele nos responda. E devemos também estar preparados para receber qualquer resposta, porque nem sempre Ele responde o que estávamos esperando, mas Ele nos atenderá. Não porque o estejamos importunando, ou porque Deus quer se ver livre de nós, não, mas porque Ele é justo, Ele é bom, Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. 1 Coríntios 10, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ah, meus irmãos, é importante nós entendermos que a saída sempre existe, mesmo quando nós não a vemos. Por isso, nós precisamos perseverar em oração, mesmo quando Deus demora a nos responder. Porque há períodos em que o coração paterno de Deus parece-nos ser duro como pedra e frio como gelo. Às vezes a impressão que temos é que o céu parece estar trancado e chaveado contra as nossas orações. Às vezes, quando nós oramos e nós não vemos sinal imediato de resposta, muitas vezes nós somos tentados a nos sentirmos desencorajados, magoados, desesperançados. Não, meus irmãos, devemos continuar orando, trabalhando e pedindo. Não podemos desistir da luta, porque a solução certamente virá. E esta é a grande lição da parábola, porque esta viúva, ela nos ensina a necessidade de fazermos orações constantes e fervorosas. As únicas armas que aquela viúva possuía eram o direito que estava ao seu lado e a oração e a própria perseverança. Não parecia muito, mas ela as usou com extrema sabedoria, maestria e foi recompensada. Então, queridos, nós devemos fazer o mesmo, porque Deus, Ele aprecia aqueles que o procuram com os seus pedidos diante dos desafios que estão enfrentando. Aquela viúva, ela perseverou dizendo: olha, julga a minha causa contra o meu adversário. Este foi o clamor daquela viúva. E quanto a você? O que tem afligido o teu coração nesta manhã? Quem são os seus adversários? O seu adversário é o diabo? São os perseguidores? O seu adversário é a penúria? Aquilo que está afligindo o teu coração é a penúria, é a doença, é a pandemia, é este lockdown. Ou será você mesmo? Mas não importa. Não desanime, querido. Vá à presença de Deus, busque a Deus, persevere, porque Ele, com certeza, Ele te ouvirá. Esta mulher nos ensina que da mesma forma como ela recorria diariamente àquele juiz, nós devemos também
diariamente recorrer ao nosso Deus. Algumas semanas atrás, a Marília, a minha nora, ela me enviou um vídeo do Heitor fazendo a fisioterapia em casa com ela. Porque o Heitor, além de ele fazer as fisioterapias no consultório médico com o fisioterapeuta, a Marília também, ela faz alguns exercícios em casa com ele. E à medida que a Marília ia conversando com ele respondia levantando a cabeça para trás, né? Com muito esforço, com muita dedicação. Alguns meses atrás, o Heitor, ele não levantava a cabeça desta forma. E aí então, ao olhar para aquele vídeo, eu pude ver a perseverança dela e eu pude ver a perseverança do Heitor. Porque nós temos orado a Deus para que o Senhor faça este milagre, dando-lhe condições dele poder movimentar o seu tronco, dele poder movimentar bem a sua cabeça e principalmente dele poder andar. Não sabemos se ele andará ou não, mas temos orado a Deus, temos clamado a Deus por este milagre sobre a vida dele. E semanalmente o Heitor está lá no consultório médico fazendo as suas fisioterapias, diariamente em casa fazendo as suas fisioterapias. Nós estamos orando por um milagre na vida do Heitor. E meus irmãos, por mais difícil que seja esta batalha, nós não desistiremos de lutar e não deixaremos que o desânimo venha nos abater, a ponto de desacreditarmos no poder de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Mas como eu me alegro de poder ver a perseverança do Rodrigo, a perseverança da Marília e, sobretudo, a perseverança do Heitor. Heitor é um guerreiro. Eu creio que nós teremos grandes vitórias na vida dele. E por fim, aprendemos nesta manhã que o desânimo não deve nos dominar e que devemos entregar o nosso desânimo a Deus. Queridos, nós somos os escolhidos de Deus e não é do interesse dele que desanimemos, mas que nos fortaleçamos, que vençamos e que através da luta e da perseverança amadureçamos. Então, entregar-nos ao desânimo e afundarmos-nos na apatia é o mesmo que nós chamarmos Deus de mentiroso. Na vida, a única forma de nós perdermos a batalha é deixarmos de lutar. E os nossos adversários sabem disso. E eles lançam mão de todas as armas para nos fazer desistir. Mas se nós tivermos fé na vitória, se nós tivermos fé em nós mesmos e principalmente em Deus, não haverá montanha, por maior que seja, que nós não consigamos remover. Por isso Jesus diz aqui no versículo 8: eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Irmãos, a falta de fé caracteriza tanto os dias de hoje, nesta pandemia que nós estamos vivendo. Quantas são as pessoas que já perderam a fé? A Bíblia diz que no final dos tempos a fé de muitos haveria de se esfriar. E eu tenho percebido que muitos estão se esfriando na fé. E todo esse cenário retrata para nós muito bem que nós estamos chegando no final dos tempos. Que muitas pessoas, elas estão se dando por vencidas, quando poderiam vencer pela fé, pela perseverança, não se deixando dominar, controlar pelo desânimo. O meu desejo nesta manhã é que Jesus, ele possa achar fé na igreja,
Que Jesus possa achar fé aí na sua casa. Que Jesus possa achar fé no coração dos seus servos, na nossa vida. Por isso, meus irmãos, vamos deixar aos pés de Jesus todo o nosso desânimo. Porque o desânimo não deve nos dominar. E por conta disto, nós devemos então entregar todo o nosso desânimo a Deus. Se nesta manhã você se sente desanimado por causa das situações que estão acontecendo hoje na tua vida, e você sabe o que está acontecendo, você sabe muito bem quais são as lutas que você está atravessando, especialmente agora nesse tempo de pandemia. Eu confesso a vocês que por algumas vezes eu me senti desanimado por causa desta pandemia, por causa de todo esse cenário que nós estamos vivendo, este caos, este colapso que estamos vivendo. Mas, meus irmãos, Deus tem me ensinado a perseverar, a não desistir, a confiar nele, de que esta pandemia vai passar, de que em breve voltaremos à normalidade e prosseguiremos a nossa jornada de fé, caminhando na total dependência de Deus, e com ele seremos muito mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe com esta palavra, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Senhor, pela palavra nesta manhã. Aplica, Senhor, esta palavra aos nossos corações, e que neste momento o Teu Santo Espírito que habita em nós possa estar, ó Deus, visitando o coração dos Teus filhos que estão nos ouvindo e participando conosco deste momento. Que se porventura algum dos nossos irmãos estão se sentindo desanimados por conta de todas as situações que elas estão enfrentando neste momento, que o Senhor venha trazer ânimo, encorajamento, que o Senhor venha realizar um milagre na vida de cada um deles neste momento. Que o Senhor responda e atenda o seu clamor, e que a glória do Senhor se manifeste na vida de cada um dos teus filhos. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vem,
Gente bonita, que alegria estarmos juntos nesta manhã. Mais uma vez, nós louvamos a Deus pela sua participação neste culto. Estamos chegando ao final deste culto e nós queremos agradecer imensamente a sua participação, a sua presença conosco. E mais uma semana agora está se iniciando e desejamos que você tenha uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Sei que são grandes os desafios para cada dia, mas com certeza nós teremos a presença do Senhor caminhando sempre conosco em cada momento, em cada situação, e em nenhum momento nós nos sentiremos desamparados pelo nosso Deus. Que Deus te abençoe grandemente e eu gostaria de orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado pelo culto desta manhã, pela participação dos nossos irmãos, pela participação dos irmãos que nos ajudaram, que nos auxiliaram no culto neste momento. Ó Deus, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um deles. E agora que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, sobre todo o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém e amém.